pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham passado momentos muito bons neste Natal que passou. E aproveito para desejar um ano repleto de maravilhas, de conquista, de superação, porque é o que precisamos, não é verdade? Então é isso. Eu sou Messias Moreira, sou do canal Sempre e venho também agradecer a vocês por estar participando durante todo o ano, nos apoiando com a divulgação da doutrina espírita. Peço a vocês que dêem um like, né, se gostaram do vídeo, e também aqueles que ainda não se inscreveram, que possam lá se inscrever e sinalizar na campainha para que vocês possam receber ainda este ano que entra diversas informações e também palestras, estudos do canal Sempre. O Centro Espírita Mensageiros da Paz agradece pelo ano que nós passamos de muitas bênçãos, de muito aprendizado, é claro, e também do apoio que vocês deram para o nosso canal. Hoje nos coube fazer uma reflexão muito interessante, como sempre, né? O Centro Espírita Mensageiros da Paz vem trazendo informações através desses estudos voltados para a doutrina espírita. E nos coube fazer uma reflexão sobre um item chamado a geração nova, que está lá, é o item 27 ao item 35 do capítulo 18 de A Gênese, o nosso livro que fala mais da parte científica da doutrina espírita. E como nos coube essa reflexão, fomos buscar um conhecimento aprofundado sobre esse assunto. Tem alguns livros que falam sobre isso, como A Transição Planetária, da lavra do nosso irmão Divaldo Franco, Manuel Filomeno de Miranda, o Espírito, que nos traz elucidações. Temos também O Amanhecer de uma Nova Era, também do mesmo Espírito e do mesmo médium. E também Transição Planetária, já falei, Perturbações Espirituais. Um livro realmente muito interessante para aqueles que desejam se aprofundar sobre o assunto. Mas antes de começar, né, a falar do assunto propriamente dito, vamos fazer, como é de costume na doutrina espírita, uma prece para começar essa atividade. Elevemos nossos pensamentos ao Mestre Jesus Cristo. Senhor Jesus, Mestre querido, gostaríamos, antes de mais nada, agradecer o ano que se passou. Foi um ano de repletas conhecimentos, de repletas atitudes, de repletas ensinamentos no campo da moral, no campo do conhecimento e principalmente da revelação. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos utilizando esse canal, Senhor, por onde chegou diversas informações para diversas pessoas no Brasil e no mundo. Sabemos da importância da utilização dessas ferramentas que apareceram, ferramentas que mostram o progresso também na nossa doutrina. Mestre amado, mas também é hora de te pedir. Vamos te pedir que faça um ano maravilhoso para todos nós, que possamos continuar aprendendo, que possamos ser resignados, que possamos ter força diante de tantas coisas que com certeza irão aparecer, mas que sabemos também que Tu estarás ao nosso lado, como irmão e amigo e mestre. Mestre amado, nos ajude a ter sabedoria no momento certo, a utilizar o conhecimento que aprendemos em prol de nós mesmos e de toda a humanidade. Mas antes de tudo, Mestre, sabendo que Tu és o nosso guia, seja feita a vossa vontade, hoje e sempre, que assim seja. Então, mais uma vez, vamos entrar então com um assunto extremamente importante, que é a geração nova, mas o que vem a ser a geração nova? Muitos de nós ficamos nos imaginando, quando lemos o item 27 ao 35 do capítulo 18 da Gênese, ficamos pensando, o que será então essa geração nova? Muitos autores falam, né, das crianças índio-cristais, né, então de toda uma geração que vem trazer, alavancar principalmente a questão do progresso moral na nossa humanidade. Mas logo no início, né, Kardec, juntamente com os Espíritos, nos traz
dizendo que é chegado ao tempo. Olha, então temos que pensar que tempo é esse que Kardec fala, porque nós sabemos que a Gênesis foi criada em 1861. Contudo, o Espiritismo chega em 1857, então sabemos que a Gênesis é oriunda também do Livro dos Espíritos. E em 1857, Kardec fala então que é chegado os tempos. Não só Kardec, mas com certeza os espíritos superiores vêm trazer essa informação. Então, naquela época, então, desde então, é chegado os tempos. E é importante a gente falar isso, porque nós, né, todos nós, eu me coloco nessa posição também, de imediatistas, né? Toda vez que nós vamos interpretar algum texto, seja bíblico, seja um texto do Evangelho de Jesus, seja as obras espíritas ou qualquer outro livro, a gente tem a pretensão de trazer para exatamente aquele momento. Mas é chegados os tempos de uma nova emigração, de saída. Então, emigração com o E no início, né, representa a saída de um povo de um lugar para outro. Então, desde aquele tempo, ou digo, até mesmo um pouco antes de Kardec trazer o advento da doutrina espírita, através dos espíritos superiores, já era chegados os tempos. Então, dessa emigração, dessa saída de espíritos que ainda se comprazem no mal e nas paixões e vícios degradantes. Assim está escrito logo no início do capítulo, desse item. Então, a gente fica pensando que desde aquela época, ou até mesmo um pouco antes, já começou então esse movimento de saída desses espíritos que se comprazem com o mal, com as paixões e vícios degradantes. Que espíritos são esses? Somos nós. Vamos e voltamos, né, nesse processo de emigração e imigração no planeta Terra, no planeta de provas e expiações. Eu peço desculpa pelos barulhos que a gente tem, a gente mora próximo de uma rua e está sempre passando carro, moto e tudo, mas eu conto com essa benevolência de vocês, né, para entender essa situação. Mas ainda continuando nosso estudo, mas que destino então levam esses espíritos que saem do planeta Terra, do planeta de provas e expiações? O destino é para mundos inferiores ou ainda para dentro do nosso próprio planeta Terra, dentro de populações que ainda estão no crescimento espiritual. Nós sabemos que no planeta Terra, é só a gente começar a pensar um pouquinho mais, né, na geografia e na história, a gente vai imaginar que existem povos que ainda estão num crescimento de progresso intelectual e até mesmo de progresso material, que precisam do apoio de nós, irmãos deles, né, na ascensão, no progresso tanto intelectual quanto material. Eu falo nesses dois progressos, né, que estão muito ligados, né, que são as tecnologias, porque nós mesmos ainda não estamos num patamar de elevação moral. Nosso patamar de elevação moral não é muito diferente desses outros irmãos que estão no planeta Terra, mas que estão intelectualmente numa escala um pouco menor, não vou dizer inferior, mas um pouco menor. E nós sabemos que nos mundos inferiores, aí sim, o progresso ainda está se desenvolvendo numa escala ainda muito pequena, né, que é só imaginarmos na época na nossa época, né, conforme nós estudamos, nos mundos ainda primitivos, né, na Idade da Pedra, no Homem das Cavernas, não tínhamos ainda um conhecimento tecnológico, nossa tecnologia era muito rudimentar, né, e necessita, com certeza, de irmãos para alavancar esse progresso. E não vai ser o planeta Terra, então será outro planeta chamado de mundos inferiores. Temos uma escala lá, né, que Kardec trouxe para nós, dos mundos inferiores, depois o mundo, né, intermediário, que são de provas e expiações, e o de regeneração, que nós pretendemos um dia estar, e ainda é o mundo intermediário,
e os mundos superiores, que é onde tem os mundos ditosos e os mundos angélicos. Então, essa classificação de mundo que Kardec nos trouxe faz com que a gente tenha uma ideia em que momento da elevação espiritual, do mundo espiritual, nós nos encontramos. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações, que é um mundo intermediário, onde habitam espíritos da mesma classe. Mas qual é o objetivo, né, que Deus tem para nós, espíritos ainda em evolução, quando saímos de um determinado mundo e vamos para o outro, né? Ou ainda saímos do mundo de provas e expiações e até mesmo vamos para um mundo que ainda está num patamar anterior ao nosso, que são os mundos primitivos. Qual é o objetivo de Deus? Olha, vamos lembrar que Deus ele é amor, que Deus ele é misericórdia. Ele não faz nada para castigar os seus filhos. Pelo contrário, tudo é ensinamento, tudo é crescimento. Então, se nós pensarmos assim, vai estar muito claro. Estaremos indo para um mundo ainda primitivo, nós somos do mundo de provas e expiações, um mundo um pouco à frente do mundo primitivo, para ajudar no crescimento desses povos, né, desses espíritos que ainda estão no mundo anterior à nossa evolução. E aí, pensando assim, olha como Deus é maravilhoso. Ele faz com que nós, espíritos que estão um pouco elevados ainda na questão moral, ajudar os nossos irmãos que ainda não há tecnologia suficiente para crescer. Então a gente imagina, né? Que como é que foi lá na era em que descobrimos o fogo, que começamos a lapidar as primeiras ferramentas, possivelmente espíritos que estavam numa lavra de evolução maior do que a nossa, veio até nós nos ajudar. E aí lembramos dos exilados de Capela, que era exatamente espíritos que estavam numa condição parecida com a nossa, nesse momento, no planeta Terra, né? E vieram lá da constelação do Cocheiro, né? Dos exilados de Capela, vieram do mundo, de um planeta chamado Capela, de uma estrela chamada Capela, e vieram nos ajudar no nosso crescimento. Quem foram os nossos irmãos egípcios, os maias, os incas, né? E outros mais que nos ajudaram nesse crescimento, na evolução espiritual. Mas, então fica claro de que não é castigo, pelo contrário, é uma missão que é dada para aqueles que ainda se encontram numa situação ainda retardatária. Espíritos que, infelizmente, por motivo de paixões, de apego às questões materiais, não progrediram, e a forma de progredir é trabalhando e ajudando ao próximo, que é a caridade. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, não nos castiga, nos dá a oportunidade de crescer trabalhando. É claro que vai trabalhar um pouco mais duro, né? Exatamente. Quando a gente não aprende, né, com a cabeça, padece com o corpo. Muitas pessoas falam isso, e isso é muito, muito claro com os ensinamentos da doutrina espírita. Mas ainda pensando nessas questões todas, muitos de nós perguntamos, então vai haver uma nova era, uma mudança, né? E a gente fica, né, nós começamos a analisar as coisas que acontecem no mundo e ficamos apavorados, mas então vai haver uma destruição, como muitos falaram, né? Algumas doutrinas, algumas religiões falam que vai haver destruição da Terra. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Não haverá destruição em massa. Não haverá cataclismo. Isso está escrito na Gênesis, nesse item, no item 27, não haverá isso. O que haverá, né, é como já... Se a gente quiser realmente entender o que Deus prepara para nós, é só olhar a natureza. Como é que as coisas acontecem na natureza? É de forma repentina? Acaba tudo e começa de novo? Ou existe uma gradação, uma evolução constante? O que existe? É só pararmos para pensar. É exatamente o que está acontecendo conosco e o que vai acontecer daqui para frente. Então é normal que um fato ou outro, né, geologicamente falando, vá acontecer, algum cataclismo, um tsunami,
algum terremoto, maremoto, mas não vai ocorrer um salto, um rompimento direto, né, de destruição em massa da população. Isso não vai ocorrer. E é só a gente realmente analisar. Ah, mas não aconteceu com os dinossauros a mesma coisa? Ainda não foi provado. Tem-se uma ideia de que aconteceu um grande problema em toda a Terra e morreu todos os dinossauros. Mas se a gente parar para pensar, vai verificar que existiu várias fases geológicas na Terra. Então, de milhares de anos. Então não foi uma coisa da noite para o dia que chegamos no patamar que estamos agora. Então, está falando, vai acontecer gradativamente essa sequência de evolução, tanto moral e intelectual, como até mesmo do próprio planeta Terra. Numa palestra do Divaldo, esses dias assistindo, ele disse que com o último tsunami, por exemplo, o planeta Terra saiu de uma inclinação de 23 graus, e aí o pessoal que gosta de pesquisar, por favor, pesquise, né? De uma inclinação de 23 graus vindo para uma inclinação de 18 graus. E o que isso quer dizer em termos diretos, né? Que estamos entrando numa inclinação em que o planeta Terra busca um alinhamento vertical. Ele busca esse alinhamento vertical para ter uma melhor incidência de raios solares, de prótons, organizando até mesmo a questão da temperatura no planeta Terra. Muitos de nós, né, desacreditados, só acreditando naquilo em que vem de imediato da ciência, pensamos que o planeta Terra está sendo destruído, e principalmente pela questão da temperatura, né? Acalentamento global, aquela coisa toda, aquecimento global, e né, o derretimento das geleiras, nossa, vai acabar com o planeta. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, sempre dá um jeitinho, né? Então, essa inclinação de 23 para 18 graus já vai dar uma melhora, né, no nosso planeta aos poucos, de forma gradativa. Então, não vai acontecer nada de miraculoso, de sobrenatural. O que vai acontecer, na verdade, são uma preparação gradativa. Porque, como nós falamos agora, não há saltos na natureza. Então, aos pouquinhos, as gerações vão se adaptando, né, e isso é muito importante. Mas, falando ainda dessa nova geração de espíritos que estão chegando, nós já estamos convivendo, porque se nós pensarmos então, como eu havia dito, com a leitura que nós fazemos da Gênesis, nós temos pelo menos mais de 150 anos de transição já estão ocorrendo. Estamos seguros que mais de 150 anos já está ocorrendo de transição. Então, quando falar chegados os tempos, há 150 anos já estava ocorrendo essa mudança, essa transição. Então, hoje, é claro que tudo tem o seu tempo, na vida como um todo, como eu falo, a própria natureza deixa isso bem claro, nos ensina que há fases, há transições. Por exemplo, como todos sabem, a Terra ela tem, né, nos seus hemisférios lá as estações. E cada estação dessa nos demonstra, e fica claro, mais à frente eu vou falar, como que se dá essa mudança na natureza, né? Então, nós que chegamos da nova geração, nós que estamos agora nessa geração, muitos de nós já pertencem a essa nova geração. Mas um outro tantos de nós também pertence à antiga geração. E aí, eu pergunto, como é que a gente pode analisar e distinguir uma geração da outra? Os novos dos retardatários, né? Como é que podemos distinguir isso? E a gente, né, foi buscar essas informações no próprio livro A Gênesis, deixa claro que não é difícil de reconhecer. A nova geração é marcante a inteligência e a razão precoce. Olha, tem várias histórias, né, não só na doutrina espírita, mas é só procurar no YouTube da vida, no Google, de crianças com muita tenridade, 5 anos, tocando obras
de violino, em piano, de Mozart, de Chopin, que é extremamente difícil, que pessoas que estão estudando muito tempo música não conseguem tirar uma obra daquela tocando no piano, no violino, e crianças com 5 anos, 6 anos, não daria nem tempo de ter o conhecimento teórico, fazem na prática, tocam essas obras lindas na prática, pinturas, crianças que fazem pinturas que mestres que trabalham há tantos anos não conseguem. Esse tempo atrás, um menino na Índia, salvo engano, com 11 ou 12 anos, demonstrando conhecimento na área da neurologia, que poucos cientistas na área de muitos anos de estudo conhecem o que o menino conhece, e ele mesmo dizendo que esse conhecimento que ele tem está um pouco à frente dos livros que ele já leu. Ele leu quase todos os livros na área de neurologia. Menino com 11 ou 12 anos na Índia. Então, a gente começa a entender que realmente, como o Evangelho e também a Gênesis explica, que uma das características dessa nova geração é a inteligência e a razão precoce. Um sentimento inato no bem. Tem crianças muito pequenas que entendem o amor ao próximo e praticam o amor ao próximo com uma facilidade absurda, que a gente muitas vezes está anos e anos estudando a doutrina, estudando nas religiões, né, ligadas ao cristianismo, e a gente não pratica o bem como Jesus fala, e crianças muito pequenas compreendem isso de uma forma muito clara. A crença na espiritualidade. Você conversa, nós que trabalhamos com evangelização, a gente na evangelização vai lá explicar para as crianças de vida após a morte, né? Vai explicar de praticar a caridade, de perdoar aos inimigos, e eles olham isso com uma facilidade, explicam isso com uma facilidade, como se a gente estivesse falando uma coisa para eles assim muito comum, e para nós adultos muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, como é difícil praticar isso, e as crianças, os jovens praticam isso com uma facilidade muito grande. Então essas são as características, né? A inteligência, a razão precoce, o sentimento inato no bem e a crença na espiritualidade. Eles entendem claramente as questões espirituais. A maioria, e eu queria também deixar uma coisa clara, porque muitos de nós têm mania de endeusar essa nova geração. A gente começa a pensar assim, então eles são espíritos superiores. A maioria não são espíritos superiores. Deixar isso claro para vocês, está escrito isso na Gênesis, que não são espíritos superiores. Contudo, são espíritos dispostos a assimilar as ideias progressistas, visando ajudar esse movimento de regeneração da humanidade. Então, como um todo, nós buscamos entender então que esses espíritos, eles estão um passo à frente ao nosso, porque eles têm uma facilidade de entender essas ideias que para muitos de nós são revolucionárias, mas para eles não, para eles é uma coisa comum. Então, não são espíritos superiores. Há, com certeza, entre um e outro desses aí, espíritos de uma envergadura muito maior que a nossa, mas não é a maioria. A maioria só tem uma evolução maior do que a nossa. Então está realmente adaptado ao mundo regenerado. Espíritos superiores, mundos superiores. Isso tem que ficar muito claro para nós que estudamos a doutrina espírita. Né? E os espíritos retardatários, que a gente chama de espíritos atrasados, né? E aí a gente vai começar a se identificar, estudando a gente se identifica com isso, né? Olha, uma das características dos espíritos atrasados e retardatários é a revolta para com Deus. E é tão fácil a gente ver as pessoas, na primeira oportunidade de sofrimento, muitas vezes até se questionar se existe Deus. Né? E passa por uma dificuldade pequena, perda do emprego, perda de um namorado, do marido, de uma esposa, já começa a blasfemar contra Deus, né? Nem é um problema tão grave assim. Ou com os problemas mais graves, então, nem se fala. Tem gente que perde toda a crença que um dia teve, passou anos e anos frequentando a igreja, a doutrina espírita, na primeira oportunidade em que vem a dor, até deixa de acreditar em Deus. Vocês devem conhecer vários casos assim, e eu infelizmente conheço casos muito próximos de mim, de pessoas que simplesmente nunca mais quiseram
pisar na igreja ou na doutrina espírita. Eu conheço, infelizmente, pessoas assim. Mas ainda há outras características, como são pessoas extremamente propensas às paixões degradantes. O vício do álcool, né? Os vícios, o egoísmo arraigado, os sentimentos egoístas, né? Pessoas que não têm fraternidade, são antifraternos, não conseguem enxergar as outras pessoas como irmãos, ou até sabe que são irmãos, mas não quer muita proximidade com eles. Então, são características muito mesmo sutis que a gente percebe nos espíritos atrasados, os espíritos retardatários. E ainda, né, são orgulhosos, são invejosos, não tudo uma vez só, né, uma coisa ou outra, né, ciumentos, têm um apego material muito grande, né, e nesse apego material tem uma necessidade de estar sempre com uma sensualidade muito arraigada, ou adoram a sensualidade, ver, sentir sensual, ou gostar muito de sensualidade, tem uma cupidez muito grande, que é desonestos. Então, há uma desonestidade, as pessoas se comprazem, inclusive, acham muito simples e muito normal ser desonesto com uma coisa ou outra, pequenas coisas, desonestos iguais, tanto nas grandes quanto nas pequenas. A avareza é outra característica dos espíritos dessa envergadura, espíritos que ainda estão muito atrasados, os retardatários, assim como Kardec gosta de chamar, que ainda não conseguiram entrar na sintonia dos espíritos que buscam a sua autoiluminação, né, que é a proposta do espiritismo. Então ainda são muito apegados a essas questões materiais. Essas são uma das características principais dos espíritos retardatários. Se por acaso alguém se enxergou numa situação, nós somos a maioria. Nos colocamos nessa situação ainda, temos muito que crescer, mas tem um alento mais à frente, né? Só que Kardec nos traz a informação que para que a Terra possa evoluir de uma forma coletiva, é necessário extirpar, acabar com todos esses vícios para que todos nós, de uma forma em geral, possamos progredir. E assim, quando a Terra estiver livre desses vícios, desses problemas e da maioria desses espíritos que já devem ter saído, aí sim nós vamos ter um progresso, um futuro muito melhor. Mas mesmo depois desse progresso, ainda há necessidade de uma outra depuração, uma depuração mais completa, para que possamos então acessar a classe de mundos superiores. Então, para aqueles que acham que quando nós formos entrar no mundo regenerado vai ser uma beleza, aquela coisa toda, ainda não. Nós vamos estar convivendo com alguns irmãos que nesse movimento de entrada e saída, da imigração e imigração de espíritos, muitos de nós vamos permanecer aqui na Terra, o que é um lado positivo. Por isso que eu falei que mais à frente teríamos um alento, porque a Terra ela vai estar entrando num clima, já está nesse momento entrando na classe de mundo regenerado, já estamos aí com pequenos passos dentro do mundo regenerado, e a gente começa a entender que vai haver essa convivência entre essas, já está acontecendo nesse momento, nesse exato momento está acontecendo a convivência dessas duas classes, dos espíritos retardatários com os espíritos que vieram fazer a transição, e como eu falei aqui agora, essas duas características de um e de outro, elas entram em choque. Por isso que muitos de nós temos choques com o pessoal que já está numa outra, vamos botar, numa outra vibe, de amor ao próximo, de menos preconceito, de questões raciais e diferenças, As pessoas, então muitos de nós que ainda não estamos evoluídos nesse sentido, temos choques culturais, choques de conhecimento, até mesmo choques tecnológicos, nós ainda vamos ter ainda alguns problemas nesse sentido, até que realmente possamos nos confraternizar dos mesmos pensamentos. E a renovação da humanidade, ela não ocorre de uma forma completa.
Então, espíritos, né, ainda retardatários como nós, que já aprendemos alguma coisa, vamos ter oportunidade de estar junto com esses irmãos que já estão um pouco mais evoluídos para exatamente crescermos com eles. E é isso, então, a proposta que nós temos aqui, de que enxerguemos a oportunidade que nós temos agora, de nesse exato momento começar a melhorar, buscar esse conhecimento para progredir e ter a oportunidade de nos mantermos aqui no planeta Terra, né? Então fica a dica. E Kardec até traz um exemplo, né? Kardec ele traz alguns exemplos militares. Ele diz então que nós estamos vivendo como se fosse num regimento. Regimento é um quartel, para quem não conhece, né? Então, assim, estamos vivendo um regimento onde tem muitos homens ainda brutos, ligados ainda a muitas essas questões de paixões e vícios, né? E que até mesmo tem um pouco dentro desse regimento, desse quartel, alguns homens bons. E esses homens bons, eles sofrem muito, né? Com essa convivência, com esses homens duros e rudes, né? E que com o passar do tempo, necessariamente esse mesmo regimento começa a substituir esses homens que têm essas propensões para as coisas ruins e maus, né? Os homens maus, aos poucos vão sendo substituídos pelos homens bons. E esse mesmo regimento, então, que tinha, né, uma má fama, tinha um problema grave, ele começa a mudar e passar a ser um regimento, um batalhão, né, um quartel muito melhor, onde as características e o ambiente passam a ser melhor. Então ele faz essa, para que a gente possa entender, né, vamos botar assim, similaridade, de verificar que aos poucos nós vamos mudando. E é assim que vai acontecer, né? Então, muitos de nós vamos voltar aqui no planeta Terra. Vamos voltar e vamos estar de novo com quem convive aqui, para exatamente aprender. Essa é uma das formas didáticas que o plano espiritual encontra de fazer com que diferentes convivam para um aprender com o outro. Você vê que a diversidade para o mundo espiritual é extremamente importante. Nós não vamos viver num grupo onde todo mundo está no mesmo nível, né? Pelo contrário, há essa necessidade dessa mescla, dessa mistura, né? de conhecimento e de capacidades para que possamos crescermos juntos. E uma coisa muito importante, né, é que os flagelos destruidores que acontecem, os grandes choques, né, agora nós estamos vivendo uma pandemia, já vivemos outras pandemias em outros tempos, eles não vêm para acabar conosco, eles acabam com os corpos. Nós somos espíritos, espíritos imortais, não vamos morrer nunca, nunca. Então, o que acontece nessas destruições, nessas calamidades, nessas pandemias, é a destruição dos corpos. E isso vem, né, como a doutrina espírita se propõe, nos esclarecer e também trazer um alento, né, de uma forma que a gente possa ter mais fé em Deus, acreditar na justiça divina, na bondade de Deus e saber que tudo que está acontecendo vai passar, nós vamos melhorar sensivelmente a nossa humanidade. Como eu tinha falado lá no início, a nossa humanidade, o mundo de uma forma geral, podemos reconhecer e aprender juntamente com a natureza o que vai passar conosco. Lembremos que existem 4 estações. E vamos começar então, já que estamos no momento de reflexão, a pensar que estamos no outono, onde as folhas caem. Muitas folhas irão cair ainda, mas não podemos também esquecer que o inverno, muitas árvores até parece que foram aniquiladas. Não fica uma folha sequer, os galhos parecem retorcidos, parece que se acabou, que até mesmo morreu. Mas é apenas o inverno. Fiquemos tranquilos, que logo em seguida vem a primavera. E a primavera vem aos pouquinhos, brotando, aparecendo todas as folhas, logo em seguida vem as flores. E mais um pouquinho,
para a glória de Deus e a nossa glória, virão os frutos. E esses frutos darão sementes e multiplicarão de 1 para 100, de 100 para 1.000.000. Tenhamos fé. Sabemos que tudo na vida tem um sentido e de que nada é por acaso. Cada gota de suor, cada lágrima derramada vai fazer com que essa terra dolorida e sofrida pelo arado de Deus venha dar bons frutos. Tenhamos fé, porque todos os flagelos que nós estamos passando não é nada mais do que aprendizado. Deus, na sua infinita bondade, jamais irá acabar com seus filhos. Pelo contrário, a todo momento nos dá a oportunidade de aprender. É só parar para pensar com essa própria pandemia que nós estamos passando. Quantas coisas aprendemos. Não deixemos nos abater por esses momentos. Acreditemos nas novas gerações. Deus coloca todo mundo junto, o pequeno e o grande, para que possamos juntos, unidos, vencer todos os obstáculos que estarão à frente. Por isso eu digo para vocês, tenhamos fé, porque Jesus, nosso mestre, nosso amigo, está ao nosso lado e não vai nos abandonar nunca. Mais do que nunca, as novas gerações nos dá claramente o entendimento de que tudo se renova e nós, espíritos antigos, ainda retardatários, estaremos junto deles nessa caminhada. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente o conhecimento que foi nos dado e pedimos, Senhor, que nos ajude com esse mesmo conhecimento a sermos melhores nos pensamentos, nos nossos gestos e nas nossas atitudes. E que jamais, Senhor, entremos em desespero, porque o desespero jamais ensinou alguma coisa, jamais resolveu alguma coisa. Por Ti, Senhor, e por tudo mais, somos felizes. Seja feita a vossa vontade, hoje e sempre. Que assim seja.